Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Lacerda e eu vim aqui apresentar um compilador referente ao projeto final da disciplina de compiladores ministrada pelo professor Fontes. Bom, a linguagem criada é a Tiny, que é uma linguagem desenvolvida a partir de um tutorial que foi originalmente feito por Jack, nesse link aqui. Esse é o tutorial original e ele foi traduzido por Felipe Sorans e é essa tradução aqui que eu utilizei para construir o compilador. O objetivo do tutorial é ter uma abordagem mais prática no ensino e na construção de um compilador. E isso foi feito a partir da construção de um compilador de uma forma que não seja carregada de teorias e que dificulte a visualização e entendimento prático na formação de um compilador bastante simples. Na tradução desse tutorial foi feita adaptações, porque originalmente era utilizado Pascal para desenvolver o compilador, e na tradução foi utilizado C com a sintaxe de ANSI C. Uma filosofia que progrediu com o compilador e permaneceu com ela até o fim foi a KISS, Keep It Simple, Stupid, que é mantenha simples e estúpido. Então, os módulos do tutorial e as sessões foram bem fáceis e escaláveis em sua essência. O berço. Inicialmente, algumas funções básicas de entrada e saída foram construídas com o intuito de serem funções mais genéricas, que iam acompanhar o compilador e evoluir para que fosse feito ele por completo. Essas funções acompanham o compilador até a parte final e são a base para a construção do compilador. Essas funções principais são essas aqui: a main, que é o programa principal; a init, que é a inicialização do computador; a nextchar, que lê o próximo caractere de entrada; a erro, que exibe a mensagem de erro formatada; a abort, que exibe a mensagem de erro formatada e sai do programa; a expected, que alerta sobre alguma entrada que não é a esperada; a match, que verifica se a entrada combina com a esperada; a getName, que recebe o nome do identificador; a getNum, que recebe o número inteiro; a emitLn, que emite instruções seguidas por uma nova linha. Essas funções acabaram sendo modificadas e aprimoradas com o tempo, mas isso aqui ainda é a base para o compilador. Ela foi começando muito simples e essas funções foram sendo aprimoradas para poder ter o compilador final que teremos do Tiny. Falando sobre os módulos agora. O compilador foi dividido em alguns módulos: input, output, erros scanner, passes e codegen. No input é feito o tratamento de entrada. Aqui, indo nos arquivos, no input, a gente pode ver que ela tem algumas funções, que é a init, a nextchar, skip comment e skip write. Como eu falei, o berço tem as funções principais que evoluíram com o passar do tempo. Então, ainda permanecemos com a init e a nextchar para inicialização e para pegar o próximo caractere. E foram adicionados alguns aprimoramentos, como skip comment e skip write, para pular tanto comentários quanto espaços em brancos no código. Outro módulo importante é output, a geração de saída, Nela tem a emitLn, que vai ser a função usada para emitir o resultado da compilação. A erros, que é o módulo de tratamento de erros, que tem essas funções: a erro, a abort e a expected, que a gente já viu no berço, que foram aprimoradas também, além da undefined e a duplicate, para verificar se algum valor é indefinido e para verificar se alguma label de variável já foi usada antes, para não ter variáveis duplicadas, que é muito importante para a linguagem de programação. Também há o scanner, que contém as rotinas do analisador léxico. Aqui no scanner a gente pode ver que vai ter para checar a indentação, para poder pegar operações, números e nomes, para verificar qual é a operação, para verificar tabelas e verificar a entrada. Essas são as funções do analisador léxico, parte de um compilador. O parse é onde é a implementação da sintaxe da linguagem propriamente dita, então é onde vai estar a definição do Tiny propriamente. Então, se a gente for aqui, vai ter como é todas as declarações de todas as operações, como adicionar, subtrair,
como é a expressão, como é que é o if, o while, tudo vai estar definido aqui no passe. Que se a gente for ver um pouco, tem como é feito para pegar um novo token, como é feito os fatores, como é feita a multiplicação, como é definida a multiplicação na linguagem, por exemplo. E todas as operações importantes são definidas aqui no passe da linguagem Tiny que foi construído no tutorial. O último módulo, não menos importante com certeza, é o CodeGen. No CodeGen é definido a tradução do código que a gente tem de Tiny para assembly de x86. Na CodeGen, onde a gente tem as funções que traduzem o código Tiny para operações em assembly, que vão ser realmente lidas pelo computador e executadas. Aqui a gente tem todas as funções necessárias para a construção do compilador, todas as funções necessárias para traduzir o código para assembly e rodar, fechando assim todas as operações do compilador de parse, fechando assim todas as operações do compilador de input, de parser, de análise e de geração de código. Esses módulos são referentes aos passos do compilador, a maioria deles, o que ajuda no entendimento e na construção do compilador. Como o projeto se encaixa nas partes de um compilador? Bom, o projeto é muito mais simples do que um compilador real e algumas partes são meio que mescladas e essa teoria não é tão dividida quanto é em compiladores maiores como o do C ou um compilador de Python, por exemplo. Um compilador tem duas partes mais distintas, a parte de análise e a parte de síntese. Na parte de análise tem a lexicossintática e semântica, no qual os tokens são divididos, é feita a verificação se tudo está correto e se faz sentido com as especificações da linguagem. Isso é feito através aqui do nosso código do scanner. O scanner identifica as palavras-chave, é onde tem as keywords que vão verificar as operações e ver se elas condizem realmente com o que é especificado na linguagem. A gente não tem muito uma separação porque está tudo no mesmo módulo por causa da simplicidade que é o compilador do Tiny. Essa parte também está no passe, no qual é verificado se a linguagem está seguindo os padrões definidos, se o programa está definindo os padrões da linguagem. Bom, temos o scanner, o parser com as partes da análise, os erros e o input também. O input no caso é mais para entrada de dados e o erro vai ser para quando a análise gerar uma saída errada, gerar uma coisa errada, ele vai expelir para o console para ter a noção do que está errado. E a gente vai ter a parte da CodeGen, que no módulo seria a geração, otimização e geração de código intermediário, que, repetindo, é mais simples por causa da limitação da nossa linguagem, que é muito mais simples. Então aqui a gente vai ter a geração do código, por exemplo, aqui essa função que gera o assembly de uma divisão, no qual divide o topo da pilha, o valor do topo da pilha pelo valor do registrador primário, ou outras operações que são traduzidas aqui através do parse. O parse chama a tradução de acordo com as especificações da linguagem, no qual o scanner tirou os tokens e analisou se está tudo certo. É assim que faz essa conexão das partes de um compilador, das fases do compilador, com o código feito no tutorial. Uma exigência do trabalho também era a construção de uma aplicação web que pudesse prover o compilador criado. E bom, para fazer isso, eu utilizei no backend Express para fazer uma API que foi hospedado no Heroku. Essa API tem basicamente só uma requisição post, que vai receber um Tiny Program, que vai ser o programa em Tiny escrito, e vai retornar o assembly gerado por ele. Esse assembly aqui, se a gente for ver como ele está em RAW, é esse aqui que é o assembly correto.
Olhando aqui o back-end, eu utilizei o Express para fazer a parte da API e eu utilizei o exec do child process nativo do Node para poder executar o compilador. Eu compilei previamente o programa em C, coloquei só o arquivo executável aqui para o back-end e ele só salva a string que eu recebi no body em um arquivo .tiny e ele insere como entrada no compilador, no código executável do compilador, gerando assim um assembly da saída que é retornado pela API. No front-end, eu utilizei Svelte como o framework principal, o Axios para poder fazer o consumo da API e isso tudo foi hospedado no Vercel. Então, se eu vim aqui no meu site, é esse aqui. Ele tem uma breve introdução do que é o Tiny e do porquê ele foi construído. Tem aqui a parte do compilador, que é um editorzinho de código com uma saída. E tem alguns exemplos de como é a estrutura do código e como programar com Tiny. Então, se eu vim aqui, por exemplo, pegar um código aqui, eu posso colocar aqui, compilar, e ele vai dar o resultado do assembly gerado. Eu posso copiar ele também se eu quiser usar para outras coisas. E é isso. Aqui tem um pouco da estrutura, que é basicamente a header, o compilador e os exemplos. E eu utilizei Svelte para fazer ele, principalmente. E é isso. Espero que tenham gostado. É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.